Fala galera, bora falar um pouco sobre o mercado da bola. Não, o Bragantino ainda não contratou ninguém, mas isso pode acontecer. A gente vai falar do Igor Gomes, o interesse do Red Bull Bragantino no meio-campista do Atlético Mineiro, ex-São Paulo. Também de uma compra que o Bragantino fez de um jogador que já estava no clube e de interesses e especulações em jogadores do atual elenco do Massa Bruta. Bora começar então pelo que já é quase definitivo, ainda não foi anunciado, mas já está certa, que é a compra do Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino. Hoje, talvez o principal zagueiro do clube, né? É o mais regular da temporada, tem jogado muita bola. Gustavo Marques, 24 anos de idade, estava emprestado pelo Benfica e até o final desse mês, e agora vai ser comprado pelo Bragantino com contrato válido por 5 anos. Essa compra gira em torno de 20 milhões e meio de reais, 3 milhões e meio de euros. Então o Gustavo Marques deve ficar por mais tempo no Red Bull Bragantino. Minha opinião, baita aquisição do Massa Bruta. Agora o elenco conta não só com o Gustavo Marques, tem o Alex Vinícius, também tem o Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues, que está voltando e deve ser aí utilizado pós-Copa do Mundo, e o Breno, jovem jogador do Sub-20 que tem se consolidado, hora ou outra. O Aimar Palacios também acaba subindo para o profissional. O Ezequiel Gonzalez, do Sub-20 paraguaio, também já chegou a treinar com o profissional, então o Bragantino está bem servido de zagueiros. Mas pode perder um. Pedro Henrique desperta o interesse novamente do Internacional de Porto Alegre, já aconteceu isso lá no começo da temporada e de novo. Só que daquela oportunidade não teve proposta oficial do Inter e ainda também não aconteceu essa proposta oficial. Está ali naquela questão de especulação, de interesse. O Inter precisa de um zagueiro, o Fabinho disse que quer um zagueiro experiente e o Pedro Henrique se encaixa nesse perfil. Ele tem contrato com o Bragantino até o final do ano. Então o Internacional pode assinar um pré-contrato para tê-lo no ano que vem, só que como o Inter quer agora, né, um zagueiro experiente, teria que pagar aí para o Bragantino uma compensação financeira ou algo do tipo. Então ainda está nessa questão de especulação. O mesmo ocorre para o Thiago Volpi, né, o Boca Juniors, que está à procura de um goleiro experiente. Tem o Monteiro, goleiro do Vélez, que seria a primeira opção. A segunda é o Rocher, goleiro do Inter, que está na Copa do Mundo com a seleção uruguaia. E o Volpi seria a terceira opção, uma eventual opção aí do Boca Juniors, um goleiro experiente que se tornou o titular do Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro. O Cleiton tem jogado a Copa Sul-Americana, então vamos ver se de fato esse interesse se configura em uma proposta, em uma sondagem um pouco mais forte da equipe do Boca Juniors, que tem como presidente Juan Román Riquelme, ídolo máximo, né, lá do Boca. Enfim, a gente vai observar um pouco mais essa situação do Thiago Volpi, que tem contrato com o Bragantino até o fim do ano. E o Bragantino, o próprio Wagner Mancini já falou sobre isso, tem interesse em renovar por mais um ano até o final de 2027 o contrato do Thiago Volpi. E sobre o Pedro Henrique, faltou falar que o Bragantino também tem conversas de renovação com o Pedro Henrique por mais uma temporada. Se isso acontecer, acaba afastando qualquer possibilidade aí de saída para o Internacional ou para qualquer outro clube. E agora sim, bora falar do Igor Gomes, meio-campista, que ficou muito conhecido pela sua passagem, né? Foi revelado e jogou bastante no profissional do São Paulo Futebol Clube e está há um tempo no Atlético Mineiro. Só que nessa última temporada, desde a chegada de Eduardo Domingues, o Barba, técnico argentino que hoje comanda o Galo, ele perdeu muito espaço, tem jogado muito pouco e o Paulo Brax acabou falando já, o dirigente do Atlético Mineiro, que ele não está nos planos, né? Então o Igor Gomes deve sim ser negociado já nessa janela, porque se não for, como o contrato dele termina no fim do ano, uma situação até semelhante à do Pedro Henrique, ele pode sair de graça do Atlético Mineiro, assinar já um pré-contrato. Só que o Bragantino teria um interesse até por essa situação de não demandar tanto de um aporte financeiro já do Igor Gomes. E o Igor Gomes é cunhado do Rodriguinho do Bragantino, um fato também interessante, né, dessa proximidade com o time de Bragança Paulista. Então pode ser sim que aconteça. O que deve acontecer nas próximas semanas é uma formalização desse interesse, uma proposta do Red Bull Bragantino pelo Igor Gomes, que chegaria, ele não disputou os 12 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então pode ser negociado com outro time do futebol brasileiro. Até um asterisco, né, a essa questão dos jogos. O Pedro Henrique fez 11 jogos, então também poderia reforçar outro time do futebol brasileiro. O Thiago Volpi não, já fez mais, então não poderia ir para outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro.
Então tá aí, algumas informações do mercado da bola. O Bragantino sim tem interesse no Igor Gomes e sim deve formalizar uma proposta pelo meio-campista nas próximas semanas. O elenco do Bragantino está de férias até o dia 22, jogadores quase todos viajando, né? Exceto, a palavra certa é exceto, o Isidro Pita, que foi convocado e está com a seleção paraguaia que vai disputar a Copa do Mundo nos próximos dias. Valeu, rapaziada! Algumas atualizações aí do mercado da bola envolvendo o Red Bull Bragantino. Não deixa de se inscrever no canal, em breve novas atualizações e novos vídeos aqui no 102 Esportes. Deixa o seu like e compartilha para geral. Tamo junto!